Outro fator muito importante que acaba piorando e acentuando ainda mais esse estresse isquêmico, quando o paciente ele está glicado. O que é a glicação, né? É o tropismo do açúcar grudar numa proteína. Então, eu tenho que ter calor, uma temperatura quentinha, eu tenho que ter açúcar e eu tenho que ter proteína. Dentro do nosso sangue, nós temos a hemoglobina, que é a principal proteína sanguínea. Quando eu tenho um excesso de açúcar, esse excesso de açúcar gruda nessa proteína, que é a hemoglobina, e ela deforma essa proteína, que é a hemoglobina glicada. O que é uma hemoglobina glicada? É uma hemoglobina que perde a sua capacidade de carregar oxigênio. Aí você olha o hemograma do seu paciente, você vê lá, a hemoglobina está ok, maravilha, tem uma quantidade satisfatória. E você pensa, nossa, graças a Deus, muito bom. Então, o meu paciente está oxigenando bem. E você esquece de avaliar o nível de glicação desse paciente. Às vezes, esse paciente tem uma quantidade de hemoglobina satisfatória, mas dentro desse número de hemoglobina satisfatória, ele pode ter hemoglobinas glicadas. E essa hemoglobina que está glicada não carrega o oxigênio. Então, não basta você ter quantidade satisfatória de hemoglobina. Quanto dessa hemoglobina está funcional? Quanto está ativa? Quanto está realizando o seu trabalho com excelência? Caso você pegue um paciente que está glicado, esse paciente vai ter tendências a ter mancha, melasma, hiperpigmentação inflamatória, todos os tipos de mancha possível. E quanto mais você mexe nessa mancha desse paciente, mais ela piora, porque como resposta dessa inflamação que o corpo está tendo, ele vai hiperpigmentar. E aí você não sabe disso, você não investigou isso, você não sabe como que está o estresse sistêmico do seu paciente e você faz um ácido nesse melasma. E aí você reza para o seu melasma ter sucesso. Porque apesar de Deus ser brasileiro, às vezes ele deixa a gente passar algum sufoco para a gente começar a refletir. E certamente você já fez um procedimento de melasma no paciente que ao invés de responder bem, piorou. Teve um efeito rebote muito pior. Pode ser um estresse isquêmico. Caso o seu paciente tenha um estresse isquêmico, o que você vai fazer? Orientar o seu paciente em relação à melhor alimentação que não inflama. Você vai suplementar esse paciente para desglicar esse paciente. O que é desglicar? Tirar aquela açúcar grudado naquela proteína. Você vai devolver a capacidade daquela hemoglobina transportar oxigênio. Nossa, Júlia, eu posso fazer isso? Pode. Você pode, desde que você saiba fazer isso. E é aqui que eu quero que você entenda o seu poder de atuação. Estetas, vocês podem muito, muito mais do que só realizar protocolos. Eu costumo falar que protocolo até macaco faz. Desde que treinado, até macaco faz. Só que você tem que ser muito mais do que um macaco. Você tem que pensar, você tem que olhar para o seu paciente e entender todos os sinais que aquele corpo está passando. E isso o macaco não faz. Isso quem faz é só o humano. E você tem essa capacidade. Então eu te convido a fazer diferente. Se você acha que o mercado está escasso e que está muito competitivo, isso é uma verdade. E a tendência é só piorar. Portanto, vai sobreviver os fortes. Quem que são os fortes? Aqueles que entendem o paciente como um todo. Aquele que entende que o nosso corpo é todo interligado. Aquele profissional que consegue olhar para aquela disfunção estética e descobrir a origem, a raiz, a causa daquela disfunção estética. E o melhor, aquele profissional que sabe solucionar esse problema. O profissional da estética, que ele está só preocupado em realizar protocolos, esse profissional não vai para frente. Porque ele não vai conseguir entregar bons resultados estéticos. Porque o corpo da população, o metabolismo da população está
carente de nutrientes, está carente de oxigênio, está carente de vitaminas, de oligoelementos, eles estão carentes de nutrientes que fazem com que ele realize as suas funções básicas. E se o corpo está carente, ele não vai priorizar pele, cabelo e unha. Sendo assim, o seu resultado estético não vai ser bem sucedido. Mas, Jules, eu tenho o melhor aparelho do mercado. Mesmo assim. Você pode, inclusive, até dar um estímulo para o seu paciente e o seu paciente responder um pouquinho. E você vai até ficar um pouco feliz, mas isso não vai ter durabilidade. O seu paciente vai voltar numa próxima sessão e ele vai estar com um resultado muito pior. Você vai olhar para o seu paciente e falar assim: meu Deus do céu, o que aconteceu aqui? Não era para isso estar assim. Então, você pode corrigir isso através de uma correta suplementação. Mas, Júlia, vou suplementar o quê? Não sei. Depende do que você vai encontrar nos exames dele. Qual que é o órgão, qual que é o tecido, qual que é o sistema que está acometido. Nós temos suplementação para todos os órgãos, tecidos e sistemas. Vou suplementar tudo? Impossível. Eu tenho que ser assertiva, suplementar exatamente a carência do meu paciente, exatamente o que ele precisa, na quantidade que ele precisa.